É um orgulho estar aqui neste belo templo, mas mais do que belo templo, essa igreja é um local de adoração, onde o nome do Senhor é glorificado. E isso a faz mais belo ainda, né? Mais bela ainda. A grande beleza daqui não está simplesmente neste local, mas a grande beleza aqui está aí na presença do Espírito de Deus, que habita no nome do Senhor, que é glorificado nesta casa. Porque esta casa foi erguida, essas portas foram abertas, para que o nome do nosso Deus, do Todo-Poderoso de Israel, né, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. E hoje é uma noite singular, uma noite muito especial, porque nessa noite nós estamos aqui para ordenar o ministério. Um jovem que um dia me chamou até de pai, vocês imaginam? Mas o meu irmão também de sangue, Alexandre, e que também está sendo preparado, e é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade, é um chamado muito importante. E é uma responsabilidade muito grande que recai sobre a vida dele, e eu, como irmão, como amigo, tenho hoje o prazer e a honra de estar trazendo a palavra nesta noite. E eu gostaria de que começássemos, para questão de tempo, abrindo as nossas Bíblias, ou hoje em dia, né, a sua Bíblia celular, no livro de Mateus, capítulo 14. Vou ler um texto bem conhecido, e nós vamos ler do texto do versículo 22 até o versículo 34. Mateus 14, 22 a 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, aqui eu quero fazer uma pausa, que você repare duas coisas importantes, que ele obrigou os discípulos a passarem pelo outro lado, e isso foi antes do anoitecer, que ele ficou ali com a multidão, e ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Pai amado, em o nome de teu Filho Jesus, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor amado, pela tua presença neste local, Senhor, pela obra que tu fizeste em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, porque tu nos has enviado com um propósito, Senhor. Tu tem um propósito não só para a vida, Senhor amado, desse jovem pastor que está sendo ordenado hoje, mas para cada um dos teus servos que aqui se encontram, Senhor. Ó Deus, que tu venha, Senhor amados, ó Deus, ajudar cada um, Senhor, a encontrar, Senhor, a melhor maneira, Senhor, ó Deus, de executar esse chamado que tu tem para as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados, às vezes eu me pergunto, se Jesus regressasse hoje para escolher os seus 12 apóstolos, vamos imaginar que ele nunca tivesse vindo e que hoje fosse o dia que Jesus
tivesse começando o seu ministério, aonde será que ele iria escolher os seus apóstolos? Será que ele andaria por dentro das igrejas que se encontram em toda a face da terra, procurando ali homens ou mulheres que estivessem dispostas a servi-lo, a entregar suas vidas? Ou será que talvez ele tivesse que voltar novamente às praias da Galileia e ali encontrar pescadores, pessoas de um coração simples, pessoas que talvez não tivessem um grande intelecto, não fossem doutores em teologia, não tivessem um grande conhecimento, mas que tivessem um coração disposto a servir e a glorificar a Deus? Eu acredito que provavelmente ele fosse voltar para a Galileia, porque o ministério, ele requer de nós algumas coisas, e uma coisa muito importante que este ministério requer é entrega. Você tem que se entregar. Isto implica uma renúncia. A entrega significa que quando você se entrega a Deus, você tem que renunciar a algo. Mateus capítulo 14, versículo 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós outros que não renunciar a todo o que possui, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, tem que estar disposto a uma renúncia total. E às vezes essa renúncia requer quebrar alguns dos padrões com o qual você já está acostumado a viver. A partir desse momento, aquele que é ordenado ao ministério passa a ser um homem público. Sua vida passa a ser um livro aberto. As cobranças aumentam. Para ser ministro, segundo 1 Timóteo capítulo 3, verso 17, de 1 a 7, fala que tem que ser irrepreensível. Isso significa que as pessoas que estão ao lado estão esperando algo, estão esperando dele um testemunho, estão esperando dele um tipo de conduta que muitas vezes não era esperada antes. E essa cobrança vai existir. Essa cobrança vai existir. Certas meninices, podemos dizer, não se pode esperar daquele que um dia foi consagrado e separado para ser um pastor. Certas infantilidades, certas coisas têm que ser abolidas, porque a partir de hoje, Alexandre e Elaine passam a viver em uma casa de vidro, onde todos estarão de olho, na expectativa de que dali saia algo que venha do Senhor. Um exemplo, uma entrega total. Esse ministério requer também fidelidade. Fidelidade na exposição da palavra. Ainda que não venha a ser um mestre, um doutor em teologia, um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele não deve acomodar a palavra às vontades e às pressões da comunidade, às suas conveniências, nem às conveniências da congregação. Ele deve pregar a palavra sendo fiel ao texto bíblico. Hoje em dia nós vemos em muitos lugares que existe uma certa adaptação ao texto para se contemporaneizar, talvez seja essa a palavra, com a pressão social, com as mudanças sociais. Vamos ajustar um pouquinho a palavra, ainda que saia um pouquinho do texto original, mas vai estar de acordo com aquilo que o mundo espera. Mas nós não fomos chamados para agradar ao mundo, fomos chamados para agradar a Deus. E por isso temos que pregar a palavra com responsabilidade, com temor e com amor, guiando na verdade e não em falsas fantasias, porque a palavra não mente. Então é necessário fidelidade, necessário entrega, mas também é necessário atitude, ação.
E nisso nós podemos ler em Josué capítulo 1, verso 5, 7, 9, como eu sei que a programação é longa, eu estou pulando aqui um pouquinho, mas nós vemos quando Deus chama Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué é que ele seja um homem de atitude. E ele faz uma promessa a Josué: Josué, onde tu puseres o teu pé. Ou seja, Josué tinha que ir e colocar o pé, e tinha que enfrentar os inimigos, e tinha que enfrentar os obstáculos, e tinha que enfrentar os gigantes, os problemas, as perseguições dentro da sua própria congregação. Mas ele tinha que ser valente, ele tinha que ter atitude, disse: ser valente e corajoso. Não espere, faça o que tem que ser feito. Confie no Espírito Santo de Deus, na unção que Ele coloca sobre a sua vida. Levante líderes, tenha coragem de levantar líderes. Não tema, levante obreiros. A obra não é e nunca será sua. A obra é do Senhor Jesus Cristo. Considere-se como um meseiro, um garçom. Eu me lembro quando eu ia pregar uma vez na igreja e eu me estava arrumando, né? E botei uma calça preta, uma blusa branca. E no Brasil os garçons usam a calça preta, a blusa branca e uma gravata preta. E eu estava ali me arrumando, botando a gravata, e quando eu estou colocando a gravata, eu olho assim para mim e falei: caramba, eu estou parecendo um garçom, né, um messeiro. Eu falei assim: não, vou trocar essa roupa, estou parecendo um garçom. Aí quando eu ia trocar, o Espírito Santo falou comigo claramente: porém, não, você é um messeiro, você é um garçom. O garçom que serve a palavra da vida. Nada mais do que isso. Somos meseiros. Nosso papel é servir aquilo que recebemos do Senhor, e nada a acrescentar além daquilo que Ele nos dá para servir. Buscar dele e entregar ao povo. Permita que outras pessoas sejam usadas através do seu ministério. Além de ação, além de fidelidade, além de entrega, esse ministério requer e muito humildade. Ah, meu amigo, e muito requer humildade. Não se mova por elogios ou por palavras lisonjeadoras. A igreja é a noiva de Cristo. Nunca foi e nunca será a sua noiva. Você não precisa ser admirado, adorado, mas a igreja é responsabilidade dela adorar a Cristo. Eu comparo mais ou menos a situação da seguinte forma: imagine que o Alexandre encontra um velho amigo, o pastor Alexandre encontra um velho amigo e convide a sua casa para jantar. E ao chegar na casa, ele abre a porta e fala: meu amigo, recebe com os braços abertos. E esse amigo olha para dentro e fala: Elaine! Passa pelos braços do Alexandre, vai lá e dá um abraço na Elaine e deixa Alexandre de braços abertos à porta. E senta à mesa e todo o tempo: Elaine, como você está linda, não mudou nada, como cozinha bem. E o Alexandre tenta conversar e ele todo o tempo só Elaine, Elaine. Vai chegar uma hora que o homem de Deus vai sentir um pequeno desejo de fazer um carinho numa parte estreita aqui do corpo, né? Um pequeno desejo. Assim eu fico pensando quando eu vejo homens que querem lisonjear a igreja. A igreja tem noivo. A igreja tem aquele que está preparado e ela está se adornando para entrar no altar, nas bodas, com o noivo. Não se intrometa com a noiva do Senhor. Não leve a igreja a um adultério. A igreja é santa, é lavada, foi comprada com sangue precioso. A igreja é de Cristo. Seja humilde, não queira receber a adoração da igreja. Pode ser o princípio da destruição de um ministério.
1 Pedro capítulo 5, versículo 4 a 6, eu só vou ler um pedaço, fala assim no versículo 6: humilhai-vos, pois, baixo a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, não a igreja, no seu tempo certo, no momento exato, te exalte. O Senhor, não a igreja. Outra coisa que requer, além de humildade, justiça. Não seja apaixonado pelas riquezas e pelos benefícios que o ministério pode trazer e proporcionar. Alguns estão no ministério equivocado e o Senhor não os tem chamado, porque são mercadores gananciosos da palavra de Deus, enganadores. Eu estava escutando um pastor falar naquele texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala, eu tenho anotado aqui o texto, Mateus 24, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E esse teólogo, ele dizia o seguinte, que no texto original, eu sempre que lia esse texto, eu entendia que muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, que tipo, a pessoa ia chegar e falar, eu sou o Cristo, eu mesmo, Márcio, sou o Cristo, e enganariam a muitos. E de vez em quando aparece um louco por aí dizendo, eu sou o Cristo, né? No Brasil tem um que diz que é Cristo lá e anda com uma barba branca, tem umas mulheres que o seguem em Brasília, existem alguns loucos assim, parece que em Miami também tem outro, eu não sei, mas de vez em quando aparece alguém dizendo que ele é o Cristo. Mas esse irmão, ele dizia o seguinte, que o texto original, ele não deixa clara essa interpretação, mas que também dá a entender, parece que quer dizer as duas coisas na realidade, também dá a entender que viriam muitos dizendo que Jesus de verdade é o Cristo e enganariam a muitos, ou seja, teria alguma verdade e usaria esta verdade para atrair alguns, porém depois engoliriam com mentiras. Engoliriam com falsas verdades. Quando cheguei nos Estados Unidos, eu vinha de um país do Brasil, e lá no Brasil os pastores têm fama de ladrão. Tem uma fama, uma reputação ruim. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui fazer seminário aqui em Dallas, eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, estou indo para um país evangélico, um país que foi fundado, criado em cima do evangelho. Lá os pastores devem ser muito respeitados. E no seminário eu conversava com um missionário americano, nascido e criado aqui, e eu falei para ele justamente essas palavras, e eu falei, poxa, lá no Brasil você acredita que os pastores têm fama de ladrão? E ele falou assim, aqui também. Irmãos, aquelas palavras me foram como uma flecha no coração e me doeu muito, e eu fui à presença de Deus, e eu busquei no Senhor, e reclamei com o Senhor, e chorei aos pés do Senhor, e falei, Senhor, como que o Senhor permite que o diabo envergonhe os teus servos desta maneira? Como que pode, Senhor? É verdade que existem alguns ladrões, mas Senhor, como que pode isso acontecer? E aí o Espírito Santo me botou esse versículo no coração, Malaquias capítulo 2, versículo 7, diz assim, pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muito fizeste tropeçar na lei, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. O Senhor diz, eu vos fiz desprezíveis.
por conta da atitude que muitos sacerdotes tiveram. Então, meu querido irmão de sangue no Senhor, cuidado, guarda a justiça do Senhor, não deixe que o teu coração se corrompa, não se venda por pouco, grande é a recompensa daquele que permanece fiel até o final. Guarda o teu coração. Outra coisa que requer esse ministério é dedicação à palavra. Isso é fundamental. Josué 1:8, o Senhor falava: guarda a palavra, medita na palavra, nunca te aparte da tua boca o livro da lei. Medita nela de dia e de noite. Malaquias, nós lemos 2:7, porque dos lábios dos sacerdotes vão sair a sabedoria. Oséias 4:6 fala que o povo se corrompe porque falta conhecimento. Então, nós temos entrega, fidelidade, atitude, humildade, justiça, dedicação à palavra, mas existe ainda algo muito importante. Esse ministério requer amor. Amor às ovelhas e amor ao Senhor. Eu gostaria de ler o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Não sei se meu tempo já passou, mas 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler somente do versículo 34 a 35. 1 Samuel, capítulo 17. É a história de um jovem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Esse jovem, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E eu creio que aqui se encontra a verdadeira razão. Muitas pessoas falam porque ele reconhecia a sua culpa, quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele disse: pequei contra o Senhor. Porque ele era um homem adorador. Tudo isso para mim é importante. Mas para mim, a coisa mais interessante, quando Davi era ainda um jovenzinho, que pastoreava lá no deserto, para mim, foi isso aqui que chamou a atenção de Deus. Olha o que fala: então disse Davi a Saul: teu certo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e o matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mas o que está dizendo aqui? Para mim, o que está falando aqui era que Davi era capaz de morrer por uma ovelha. Davi arriscava a sua vida por uma ovelha. E Deus, ao ver isto naquele jovem, entendeu que ele era um homem de um coração singular. Era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus entregou a sua própria vida, a vida do seu filho, por suas ovelhas. Ser pastor requer amor. Requer amar. Jesus, certa vez, virando-se para Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacento o meu rebanho. Pedro, tu me amas? E Pedro chegou a entristecer: cuida das minhas ovelhas. Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou 3 vezes. Mas para mim o que Deus estava deixando claro era: Pedro, se tu ama o Pai, tu vai cuidar das ovelhas. Pedro, se tu ama o Filho, tu vai cuidar das ovelhas. Pedro, se tu ama o Espírito Santo, tu vai cuidar das ovelhas. O pastor tem que amar as ovelhas. Não veio à igreja: o problema é dela. Não, tem que amar, como quem fosse dar conta por cada uma. Tem que orar, tem que interceder, tem que chorar, tem que clamar por cada uma. Por cada uma delas. É um ministério que não é fácil. Nós lemos no início, quando Jesus enviou os seus discípulos a atravessar o mar, e a Bíblia fala que ele os obrigou a fazer isso.
antes de escurecer. E os discípulos foram. E passaram horas. A Bíblia fala que Jesus chegou andando sobre as águas, já na quarta vigília da noite. Isso quer dizer que estava entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Você imagina que aqueles homens estavam ali lutando contra o vento, lutando contra a maré, por horas, desde talvez das 6 da tarde até as 3 da manhã ou 4 da manhã. Eles lutavam. E a favor deles, eu digo que uma coisa, eles nunca voltaram. O vento era contra. Jesus não tinha barco. Talvez se você estivesse lá, você ia falar assim: bom, Jesus falou para a gente ir, o vento está contra, ele não deve ter um barquinho para vir. Vamos lá, vamos pegar Jesus. A maneira mais fácil. Vamos com ele, vamos falar para ele. Jesus não deu, o vento não deixou. Mas eles persistiram, eles insistiram, eles lutaram contra a maré, lutaram contra o vento, contra tudo que se opôs àquilo que Deus os tinha mandado fazer. E persistiram. E muitas vezes o pastor tem que lutar contra a maré, tem que lutar contra o vento, contra tudo que vem contra, tem que permanecer firme aquilo que Deus o chamou e o ordenou que cumprisse. Firme. Repara que aqui tem um ponto interessante, que quando Jesus veio andando sobre as águas, eles pensaram: é um fantasma. E 2 pontos interessantes na realidade. O primeiro é que Jesus pode vir como Ele quiser. Muitas vezes nós queremos dar ideias a Deus, né? Não, Deus vai falar do céu agora, é a hora, a gente vai ouvir a voz e vai acontecer. Deus veio andando sobre as águas de uma maneira inesperada. Esteja atento ao mover de Deus. Ele sempre vai trabalhar, Ele sempre vai ser fiel, Ele sempre vai te capacitar. Talvez as forças, os braços dos discípulos já estivessem cansados, não tivessem mais forças, e Jesus veio. Eles talvez estranharam porque veio como andando sobre as águas, confundiram com fantasma. Espere que o Senhor virá. Talvez não vai vir conforme aquela caixinha que a sua mente espera, mas que Ele vem. Que Ele te socorrerá. Tão somente permaneça fiel. Tão somente não desista da batalha, não saia do campo de batalha, vai até o final, porque você tem um chamado, você foi ungido, você está sendo enviado. Cumpra cabalmente o propósito pelo qual você se levanta diante do Senhor hoje e aceita essa responsabilidade, porque não é pouca coisa que se pede de você e de sua esposa. Tudo isso está diante de vocês nesse momento, mas existe uma consciência que vai te ajudar muito. Eu gosto muito de João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler o texto, mas você pode ler depois. No versículo 3, quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, Jesus chega e diz: isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus e dos seus filhos. E Jesus fica ali 2 dias mais, e Lázaro morre. Aí ele se levanta e fala: vamos agora que Lázaro, nosso amigo, dorme, depois morreu. E eles foram. E Marta vem até Jesus e fala: Senhor, se tu tivesse estado aqui. Quantas vezes, não só pastores, temos bastantes pastores aqui, mas todo servo de Deus se sente assim, né? Se Jesus tivesse agido naquela hora, se ele tivesse feito alguma coisa. E Marta se sentiu assim: se tivesse estado aqui, meu irmão estaria entre nós, não estaria morto. E Jesus falou para ela da ressurreição. Ela falou: eu sei que se levantará no final dos tempos. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição. E depois Jesus vai até, eu estou pulando os versículos, ele vai até ao túmulo e ordena que tirem a pedra. E Marta se levanta e fala: Senhor, mas já são de muitos dias, cheira mal. Ela não compreendeu o que Jesus falou, que ele voltaria. Meu amado, quando Jesus ficou ali e esperou 2 dias, ali estava a resposta da razão da sua vida, pastor, da razão da sua vida, servo de Deus. Ele disse: isso não é para a morte, mas para a glória de Deus.
As tuas lutas, os teus problemas, as tuas batalhas têm uma finalidade. Não é em vão, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi glorificado em Lázaro morto. Não. Lázaro morreu, mas ele não foi glorificado em Lázaro morto. Ele foi glorificado quando ele levanta ali a voz e manda que tire as pedras e fala: Senhor, eu digo isso para que saibam que eu sou contigo, que nós somos um. E ele disse: agora Lázaro, vem para fora. Jesus foi glorificado na ressurreição. Na ressurreição. Então, ainda que o problema te pareça grande, ainda que o fardo te pareça pesado, confie que o Senhor vai ser glorificado na sua vida. E o Senhor vai ser exaltado. E o nome dele será levantado. Mas tão somente continue crendo. Ser fiel. Ser fiel. Ame ao Senhor. E cuide das suas ovelhas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas eu quero dizer que é de coração, de todo o coração, que eu desejo todo o favor de Deus sobre a vida de vocês. Mas o Senhor está aqui, e o Senhor estará com vocês todos os dias. Agora cabe a vocês se levantarem todos os dias com o propósito de servir ao Senhor e glorificar o seu nome. E eu tenho certeza que aqui existem irmãos que estão aqui, não simplesmente para serem testemunhas, mas porque desejam o melhor para a vida deles. Desejam que os seus ministérios sejam abençoados. Desejam que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. E eu convido vocês para que estejam intercedendo por esse ministério em nome de Jesus. Amém?